entre homens e mulheres, a guerra entre marido e esposa. Quero falar desse assunto. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 26 até o verso 31. Gênesis 1, do 26 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento, e todos os animais selvagens, e todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento, e assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. Foram-se à tarde e à manhã, o sexto dia. Tenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra e pedimos no nome de Jesus, agora que nós acabamos de ler, que teu Espírito Santo possa nos dar a compreensão da tua palavra. Abre, Senhor, não apenas os nossos ouvidos, mas o nosso coração para ouvir a tua voz, para sentir o teu toque, para compreender as verdades da tua palavra que o Senhor deseja para nós nessa manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, quando eu falo sobre a guerra dos sexos, aqui eu me refiro a uma marca desse mundo caído pelo pecado. Marido e mulher estão vivendo em constante conflito. Somente no ano passado, uma pesquisa rápida, no Google, já é suficiente para nos mostrar que somente no ano passado o Brasil registrou mais de 1 milhão de divórcios. Você acredita nisso? Mais de 1 milhão. O que isso significa? Para não ficar só um número frio. Quando a gente pensa no número, fica parecendo muito frio. Mas, em outras palavras, isso significa 1 milhão de lares desfeitos. 1 milhão de alianças rompidas. 1 milhão de lares onde os filhos não conviverão mais com seus pais ou não conviverão mais com as suas mães. E isso traz para nós uma pergunta: qual é a origem desse problema? Como restaurar a convivência de um lar? Como restaurar a harmonia no lar? Obviamente não foi para viverem em guerra que Deus nos criou. O desejo de Deus é que o homem e a mulher vivessem em harmonia no lar e celebrassem com alegria os papéis diferentes que lhes foram dados. Nós vamos ver isso claramente aqui nesse texto. No entanto, nós vamos precisar voltar a essa criação para aí então compreender o que Deus tinha em mente ao criar essa relação entre o homem e a mulher. Veja os irmãos aí no verso 27, que ele é fundamental para a gente entender esse raciocínio. O verso 27 que diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Embora a criação do ser humano não seja apenas no aspecto de ser homem ou mulher, como se fosse algo único, a imagem de Deus, mas ele é tão significativo, Deus ter criado e ter essa distinção entre homem e mulher, logo aqui no relato da criação. É isso que eu quero dizer. Já de imediato, quando Deus fala da criação, fala do aspecto de ser homem e mulher. E isso é tão importante que Deus coloca essas coisas juntas.
Mas o que essas palavras querem dizer? É isso que eu quero propor para nós meditarmos aqui nessa manhã. O que essas palavras querem dizer? Nós podemos extrair desse relato da criação ao menos 3 lições fundamentais para compreender o papel do homem e da mulher e daí então entender de uma maneira positiva como esse papel do homem e da mulher se desenvolvem na relação. Primeiro, o homem e a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus. Isso está muito claro no texto quando diz: e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus. E, portanto, tanto o homem quanto a mulher refletem esse caráter divino. Vou explicar com um pouco mais de detalhes o que isso significa depois. Deus concedeu ao homem e à mulher a oportunidade de desenvolverem relações interpessoais harmoniosas. O próprio Deus declarou a respeito do homem: não é bom que o homem esteja só. E então qual é a decisão de Deus para esse homem que estava só? Criar uma auxiliadora. Quando Deus cria uma auxiliadora, e essa auxiliadora também a sua própria imagem, Deus deu ao homem esse presente que é a relação entre pessoas. Ele não está mais sozinho, ele agora tem alguém com quem se relacionar. É isso que eu quero dizer. Terceiro, embora Deus tenha feito eles iguais em termos de pessoalidade e de importância, porque ambos são criados à imagem de Deus, Deus fez eles diferentes, homem e mulher, e deu a eles papéis diferentes para serem desempenhados. E depois a gente vai ver como esses papéis, então, são distorcidos por conta do pecado. Mas vamos por parte, vamos construir um raciocínio junto. Peço que você preste atenção que eu vou agora, a partir de agora, acelerar. O que significa dizer que homem e mulher igualmente refletem a glória de Deus? Homem e mulher igualmente refletem a glória de Deus. O homem e a mulher foram feitos a essa imagem de Deus, e a palavra que aparece aqui é demut, Tissilém, imagem e semelhança, que quer dizer que Deus deu a esse homem aspectos parecidos com o que ele mesmo desfruta, que a gente aprende isso como os atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é amor, amém? Então Deus deu ao homem a capacidade de amar, não de maneira perfeita, mas em certa medida o homem pode amar. Deus é justiça. Então, Deus deu a capacidade ao homem de agir, de ter atos em justiça. Não de maneira perfeita. Você vai dizer, pastor, mas tem uma opção de juiz aí que se corrompe. Sim, mas aqui a gente está falando antes da queda. Então, antes da queda, o homem tem essa capacidade de agir com justiça. Não de maneira perfeita como Deus, mas ele pode agir com justiça. Vou dar um outro exemplo que fica mais tranquilo, mais pacífico. Deus é criativo? O que você acha? Sim ou não? Muito, né? Só a gente olhar a beleza de uma rosa, a beleza das cores de uma borboleta, de um passarinho, de um animal, de uma paisagem, uma montanha, né? Ou o mar. Você olha para aquela imagem e você diz, Deus é criativo demais, olha como é que Deus é maravilhoso na sua criação. E o homem? Consegue ser criativo? Consegue, ele consegue criar coisas maravilhosas, né? Então o homem também tem esses atributos que Deus conferiu a eles, não de maneira perfeita como ele tem em si mesmo, mas deu ao homem a capacidade desses atributos. Sendo assim, Deus também deu tanto ao homem quanto à mulher esses atributos. É só o homem que é capaz de amar? Não. É só a mulher que é capaz de amar? Também não. É só o homem que é capaz de agir com atos de bondade? De jeito nenhum. Só a mulher? Também, de forma alguma. Só o homem é criativo? Não. Só a mulher é criativa? Também não. Então veja, tanto o homem quanto a mulher igualmente refletem a glória do seu Criador. Igualmente refletem a glória do seu Criador. Em ambos os casos, Deus desejava fazer uma criatura, preste atenção, que fosse semelhante a si e que espelhasse da sua glória, da sua majestade ao mundo. Então, o homem e a mulher foram criados para espelhar e espalhar a glória de Deus pelo mundo. Foi isso que ele fez. Esse era o propósito de Deus.
espelhar e espalhar a sua glória ao mundo. Veja só, como isso também aconteceria. Quando esse homem e essa mulher se relacionassem, eles teriam filhos. Eles teriam filhos, certo? A sua prole, a criança, as crianças que nasceriam nessa família, elas iriam multiplicar o número de adoradores sobre a terra. Preste atenção nisso. Preste atenção aqui comigo. Quando o homem se relacionasse com a mulher no casamento, eles iriam multiplicar o número de adoradores sobre a terra. Está vendo? Os casais jovens tenham filhos. Essa é a primeira maneira que a gente cumpre a grande comissão. Você lembra da grande comissão? Ir de fazer discípulos. Primeira forma de você fazer discípulo é você tendo uma família. Você tem uma família e você gera a prole, aquela prole vai crescer num lar que teme ao Senhor, como a gente disse aqui domingo passado. E na criação dessa criança, no temor, na disciplina do Senhor, formou-se um discípulo. Vou falar mais disso no domingo que vem. Mas só para a gente entender, Deus então dá esse presente ao homem e à mulher de que eles pudessem se relacionar. E dessa maneira, eles multiplicariam o número de adoradores sobre a face da terra. Então, tanto o homem quanto a mulher, igualmente, seriam a imagem de Deus espelhada e espalhada pelo mundo. Homens e mulheres são igualmente importantes, então. Igualmente importantes e igualmente valiosos para Deus. Homens e mulheres são igualmente importantes e igualmente valiosos. Veja só, irmãos, as pessoas que às vezes criticam a Bíblia ou o cristianismo, dizendo que o cristianismo é machista, poderiam tirar essa ideia lendo só o primeiro capítulo do livro. Por quê? Porque se tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, quem é o mais importante? Nenhum dos dois. Porque ambos refletem a glória de Deus Criador. Ambos foram criados à imagem do Deus Criador. E a dignidade da pessoa humana está no fato de termos sido criados à imagem de Deus. Então, tanto o homem quanto a mulher são igualmente importantes para Deus. Não há que se pensar em machismo ou feminismo no cristianismo. Não cabe essa ideia aqui. Não cabe qualquer discussão que vise supervalorizar um em detrimento do outro. Mas essa tensão que eu falei da guerra dos sexos acontece na nossa sociedade o tempo todo, ou não? Temos igual valor perante Deus e assim também deve ser em nossas relações. Nosso convívio diário deve refletir essa equivalência e importância. Maridos e esposas, escutem com atenção, eu vou repetir. O nosso convívio diário deve refletir essa equivalência e importância. O mesmo Deus que criou Adão, criou Eva e fez ambos a sua imagem e semelhança. E é dessa maneira que nós entendemos que de modo algum a mulher foi criada como uma criatura inferior. Ambos receberam igual importância, novamente eu vou dizer, para refletir e espalhar o quê? A glória de Deus. Não há que se pensar em que um seja mais importante que o outro. O segundo ponto que a gente falou é que essa relação interpessoal harmoniosa é um presente. Primeiro, ambos são iguais em termos de importância. Segundo, receberam de Deus um presente de se relacionar. Então Deus deu a esse homem e a essa mulher a oportunidade de desenvolverem essa relação. E essa relação é parecida com aquela que Deus desfruta na Trindade. Veja aqui que o texto diz, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O verbo no plural aí, façamos, é uma ideia de que não há só uma pessoa ali. E o ponto é esse, no ato da criação, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo estão agindo em cooperação, em conjunto e criando esse homem e essa mulher. Criando esse homem e essa mulher. E Deus, na Trindade, desfruta de uma relação, imagina aqui, que fosse Deus, o Espírito Santo e Deus, o Filho. E eles têm igual importância, não é isso? Igual importância, estão comigo ou não? Sim? Eles têm igual importância, mas eles têm papéis diferentes. Certo? Então há uma relação perfeitamente harmoniosa,
onde os três são igualmente importantes, mas celebram, desfrutam, exercem papéis diferentes. Deu para entender? Agora, quando a gente vai para o casamento, a mesma coisa acontece. Porque, veja, eu estou lendo Gênesis 1, Gênesis 2. Eu não estou lendo o mundo caído pelo pecado em Gênesis 3. Eu estou lendo como as coisas deveriam ser. Então, não confunda com aquilo que hoje é. A gente vai chegar lá, mas vamos por partes. Como deveria ser. Então, homem, mulher e a sua prole, desenvolvendo uma relação interpessoal perfeitamente harmoniosa, aonde cada um tem a sua dignidade, o seu valor, em que cada um deles foi criado para espelhar e espalhar o quê? A glória de Deus. Então há uma harmonia na família. Há uma harmonia nessa relação. Essa relação não é conflituosa, não é uma guerra, não é a Terceira Guerra Mundial. É uma relação pacífica, onde homem, mulher e a sua prole ali desfrutam dessa bênção da relação e desfrutam dessa dignidade, desse valor. Perfeito até aqui? Estamos juntos? Então, aqui eu quero também novamente fazer um outro parênteses, assim como eu fiz no primeiro ponto, no segundo ponto também, para falar em relação à mulher. Porque nessa relação interpessoal harmoniosa, Deus deu papéis diferentes. Deu papel diferente para o homem, deu papel diferente para a mulher. E aí, muitas vezes esse conflito surge em que esses papéis são distorcidos. A gente vai falar disso. Mas veja só, em Gênesis capítulo 2, no verso 23, o próprio Adão, ao olhar para Eva, vai dizer: ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então, nessa criação, ele olha para sua mulher e diz essas palavras. E o que essas palavras querem dizer? Essa parte do texto começa com uma linguagem do pacto. Uma linguagem do pacto. O que é isso, pastor? Essa linguagem expressa um vínculo muito forte e que não poderia ser quebrado. É a mesma linguagem que o próprio Deus usa para falar sobre o seu povo. Irmãos, preste muita atenção nesse pedaço da mensagem. Tem uma coisa aqui muito importante que a gente precisa entender, então mantenha seus ouvidos atentos, por favor. A mesma linguagem que Adão usa é a linguagem que o próprio Deus usa quando ele diz: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, em Êxodo 6:7. Isso sugere que a criação dessa relação entre eles não poderia ser desfeita. Não poderia ser desfeita. Ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Em outras palavras, ela sou eu. Tem como eu deixar ela? Se eu deixar ela, eu deixo de ser quem eu sou. Entendeu? E ela também, se me deixar, deixou de ser quem é. Então veja que o divórcio nunca foi plano de Deus. O divórcio surge pela nossa dureza do coração. Mas ele nunca foi projeto de Deus para a família. Porque essa relação que se desenvolve entre o casal deveria ser uma relação tal que espelhasse e espalhasse a glória de Deus, inclusive na sua relação da Trindade. Então isso sugere que essa criação dessa relação não poderia ser desfeita. O casamento, portanto, seria uma aliança indissolúvel. Marido e mulher unidos no casamento são duas pessoas que Deus juntou. Mateus 19:6. O que Deus uniu, não separe os homens. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Efésios 5:28. A união entre o marido e a mulher não é temporária, mas para a vida toda. Mateus 19:6. Não é algo banal, mas um relacionamento profundo criado por Deus a fim de retratar a relação que Cristo tem com a sua igreja. Veja que essa aliança, esse relacionamento é algo tão profundo, irmãos, tão profundo, que a aliança que você tem com a sua esposa, a aliança que você tem com o seu marido, deve espelhar e espalhar para o mundo a aliança que Cristo tem com a sua igreja. E qual é o valor dessa aliança que Cristo tem com a igreja? É uma aliança quebrável ou inquebrável? É uma aliança temporária ou atemporal? É uma aliança que se desfaz quando a gente peca?
Ou Cristo está sempre nos oferecendo perdão e reconciliação? Essa aliança que se desfaz quando a gente briga? Ou é essa aliança de amor que está sempre nos chamando à sua presença? Você vai lá, desobedece, coloca os pés pelas mãos, toma uma outra direção para a sua vida pelas suas próprias vontades, e ainda assim o amor de Cristo vai atrás de você e com laços de amor ele te atrai à sua presença e continua insistindo em você. E Cristo continua te chamando ao arrependimento e a uma relação de harmonia com Ele. E Cristo continua insistindo em você, embora você seja cabeça dura, coração duro. E Cristo continua oferecendo a você perdão e graça, perdão e graça, perdão e graça, porque esse é o Evangelho. E transformando você. Então, se a aliança entre o homem e a mulher espelha e espalha essa aliança de Cristo com o mundo, essa aliança também precisa ser regada por quê? Pelo amor, pelo perdão, pelo companheirismo, pela harmonia entre o casal, pela reconciliação, pela insistência em se reconciliar. E dessa maneira, na sua casa, na sua família, você espelha o Evangelho de Jesus. Não tem a ver com o discurso. Tem a ver com a relação que a gente desenvolve na nossa casa. Em que a nossa aliança com as nossas esposas e as esposas com seus maridos seja uma aliança de maneira tal que espelhe e espalhe ao mundo a aliança que Cristo tem com a sua igreja. É isso que está escrito lá em Efésios capítulo 5. Portanto, a criação de duas pessoas distintas, homem e mulher, não é só homem, contribui para o fato de sermos a imagem de Deus, mas também a mulher. Assim como Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa distinção explícita a pluralidade de pessoas em Deus. Mas desse modo, assim, há uma comunhão e uma comunicação, há uma igualdade e importância entre os membros dessa família, assim como há na Trindade. Deus fez Adão e Eva de forma que eles deveriam compartilhar amor, comunicação, igualdade, importância e respeito mútuo no relacionamento. Foi assim que Deus fez. É assim que deveria ser. Irmãos, tem uma frase do pregador Matthew Henry que é muito bonita, que vale a pena a gente mencionar aqui, é que quando Deus cria Eva, né, da costela de Adão, deixa eu só achar aqui porque eu queria pronunciar ela literalmente, da costela de Adão, o que Deus estava declarando com isso? Matthew Henry escreve que Eva não foi criada da cabeça para governar sobre ele, e nem foi criada dos seus pés para ser pisada por ele, mas Eva foi criada da sua costela para ser igual a ele, estar sobre seus braços para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. Veja que de forma alguma Deus criou Eva como sendo um ser menor ou de importância inferior, né? Mas fez ela igualmente importante para ser amada e cuidada por Adão. E por fim, para a gente caminhar aqui já para o final, a importância deles e a diferença desses papéis. Então, eles são iguais em importância, eles desfrutam de uma relação harmoniosa e eles têm papéis diferentes. Papéis diferentes. Por quê? Ao criar o homem primeiro, esse homem seria o cabeça da família, ele seria como o filho primogênito. Para a gente entender isso aqui, irmãos, você nunca mais ter dúvida disso. Por que o homem conduz a família? Por que o homem conduz o lar? Em todo o Velho Testamento, nós vemos que o primeiro filho é quem conduzia a família. Ele tinha a responsabilidade espiritual de conduzir o seu lar quando o pai morresse. Então, Adão, como o primeiro filho criado, como o primeiro ser criado ali por Deus nessa família, ele vai receber essa incumbência, esse papel de ser aquele que vai conduzir o lar e a casa. E a mulher vai ser sua auxiliadora. Não é um papel menor. A gente está falando aqui de diferenças de função. A gente está falando aqui de funcionalidade diferente. E não de subserviência. Como se o homem lidera e a mulher serve ele. Não, o homem lidera e a mulher o auxilia.
Por quê? Porque há uma diferença de papéis para que haja funcionalidade na família. É uma hierarquia funcional, não uma hierarquia de subserviência, mas funcional. Então, quando ele cria o homem, vai incumbir esse homem de, como primogênito da família, conduzir a família. Então, fica sobre a responsabilidade do homem, escute, homens, provisão, direção e proteção da família. Não há que se fugir. Proteção, direção e proteção é papel do homem no lar. É papel do homem. Veja, eu estou lendo o relato da criação. Você pode pensar, pastor, mas não é assim. Mas a gente está falando do homem caído. Tá certo? Eu ainda estou em Gênesis 2, não cheguei em Gênesis 3. Deu para entender isso? Então, a proteção, a provisão e a direção são papéis do homem na família. E a mulher ficou o papel de auxiliar o homem nessa missão, com a responsabilidade sobre o cuidado do lar, a educação e a nutrição da prole. Porque os dois, quando se unissem, teriam filhos. Vale destacar que ambos os papéis foram escolhidos de maneira a retratar a relação de Cristo com a sua igreja. Quem é que provê a igreja? Cristo. Quem é que dá direção para a igreja? Ou é a igreja que fala para onde ela tem que ir? É Cristo. Quem é que protege a igreja? Cristo. Então o papel do homem espelha o papel de Cristo. E o papel da igreja espelha o papel da mulher. Cuidado, proteção e educação da prole. Não é assim que acontece na igreja? Quando uma nova pessoa aceita Cristo, a gente fala ali tem um novo convertido. E esse novo convertido agora vai ser cuidado, vai ser educado, vai ser ensinado pela igreja. Então a nossa relação na casa, na família, espelha a relação que Cristo tem com a sua igreja. Se tem uma coisa que eu preciso que você guarde aqui essa manhã, é sair daqui com isso na cabeça. Sua relação com a sua esposa não tem a ver com a conveniência de que um amava o outro e então decidiram viver juntos. Sua relação com a sua esposa é algo muito mais profundo, porque ela foi um presente de Deus dado para vocês, para que vocês pudessem espelhar e espalhar a glória de Cristo. A relação de Cristo com a sua igreja, que não é qualquer relação, mas é uma relação indissolúvel, inquebrável, de amor, de cuidado, de respeito. Isso precisa estar na nossa mente aqui hoje de maneira profunda. Então, quando eles caem no pecado, esses papéis vão se distorcer. E aí que vem os problemas e vem a guerra. A guerra vem de onde? Vem de que eles pecam. Veja o que diz aí o capítulo 3, o verso 16. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. O pecado trouxe várias consequências, irmãos. Eu vou mencionar aqui só uma, teriam várias. Mas como meu propósito aqui é falar sobre a guerra dos sexos, eu vou mencionar só aquela que tem a ver com a nossa relação na família. Tá bom? A relação nossa na família. Então veja, a partir do verso 16, capítulo 3, verso 15, vou ler desde o verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará à luz a filhos. Ela já ia dar filhos, ok? Só que agora ele diz: multiplicarei a tua dor. Então, o seu papel de gerar vai ser dificultado. Com dor dará luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vou explicar isso depois. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Então, ele já iria cuidar do jardim e já iria se alimentar das frutas do jardim. Foi isso que a gente leu lá em Gênesis capítulo 1, não é isso? Só que agora, até o papel dele de provedor vai ser dificultado por causa do pecado. Então, ele vai prover o alimento, mas com dificuldades. Ela vai continuar gerando, mas terá dificuldades. Entende? E agora o ponto principal está nesse verso 16. Aqui está um detalhe que a gente só entende quando a gente vai para o original. Porque
no texto em hebraico, a palavra desejo não é a palavra desejo como um ato sexual, de desejar, como se ela fosse desejar sexualmente o seu marido. Não, não. A palavra desejo aqui é a palavra texucan. Texucan é o desejo de tomar para si algo que não é meu. Então ela teria o desejo de tomar para ela algo que não é dela. E o que é? A liderança na família. A direção da família. A provisão da família. A proteção da família. Esse protagonismo tentaria ser roubado pela mulher. Ela teria um desejo pelo pecado. O pecado produziria nela o desejo de tomar a liderança que não é dela. E do outro lado, a palavra que ele usa para o marido é a palavra machal, que é a palavra dominará. Ele te dominará. E aqui o termo é forte, é para dizer assim, ele vai exercer força, ele vai ser autoritário sobre você na hora de conduzir essa família. Em vez dele conduzir a família com liderança em amor, ele vai conduzir essa liderança com dureza, com autoritarismo. E ela, em vez de auxiliar, ela vai ter um desejo ilegítimo de usurpar a autoridade que ele tem. Veja como o pecado distorceu os papéis que a gente vê na família e por conta dessa distorção de papéis é que as famílias e os casamentos acabam no divórcio. Então o marido, ao invés de exercer a liderança com amor, com respeito, com cuidado, como Cristo exerce a liderança sobre a igreja, ele vai tentar fazer isso à força. Ele vai ser aquele cara mandão, autoritário. Aqui eu que sou o homem, porque eu que mando nisso aqui. E você tem que fazer, porque eu disse que a gente vai fazer assim. Marido, quando você age assim, você precisa entender que você está agindo assim por causa do pecado. Isso é pecado. Você precisa confessar e se arrepender desse teu pecado. Porque a liderança na família deve ser exercida com amor. Mas também as mulheres, quando se enraivecem da liderança do marido, falam assim, não, agora eu que vou fazer, porque ele não fez, eu vou meter a mão e vou fazer isso aqui. Você também está em pecado. Porque o seu papel seria auxiliá-lo para que ele pudesse ser encorajado a cumprir a missão. Porque há o homem que vai errar pelo autoritarismo e há o homem que vai errar pela negligência. Ele não toma o papel que deveria tomar em casa. Ele não age como líder da sua família. Ele não exerce o sacerdócio no lar. E ele está em pecado por isso. E a mulher? A mulher também, se por outro lado ela pode exercer o pecado, né? Querendo tomar a liderança, por outro lado, quando ela é omissa e não auxilia, ela também está em pecado. Isso também é uma distorção do pecado. Então, ambos precisam reconhecer, quando essas coisas acontecem em casa, que a origem desse mal é o pecado. A origem das brigas, das confusões, das discussões, porque eu que sei o que a gente tem que fazer. E aí ela diz, não, mas você não sabe de nada, você está falando besteira, a gente tem que ir por ali. E ele fala, não, temos que ir por lá. E daqui a pouco, realmente, um acaba indo para cá e o outro acaba indo para lá. É reconhecer que isso vem da nossa natureza caída. Nós caímos no pecado. E é por isso que nós estamos em conflito. E o único caminho, irmão, para restaurar isso, é que esse homem e essa mulher possam vir à confissão e ao arrependimento em Cristo. Porque somente em Cristo, no Evangelho, é que esses papéis são restaurados. Somente através do Evangelho, somente através da nossa consciência de que somos pecadores e que precisamos da graça de Jesus, é que o Espírito Santo começa a dominar a nossa mente, o nosso coração, para que o homem possa exercer o papel de homem no lar, sem se ressentir disso. E a mulher possa exercer o papel de mulher no lar, sem se ressentir disso. Ambos tenham alegria e celebrem, felizes, porque cada um exerce o seu papel no lar. Há uma perfeita harmonia nessa relação, porque ela espelha e espalha a glória de Deus. Então veja, o problema que gera o divórcio no casamento é o quê? Se você tivesse que resumir uma palavra. Pecado. É o pecado, é a nossa natureza pecadora, que nos inclina a fazer o que nós não fomos criados para fazer. Então, quando chega esse momento que você está lá com raiva em casa, querendo brigar, querendo quebrar o pau, para, respira e pensa, o que está acontecendo é que você está se deixando levar pela natureza pecadora.
Deus não nos criou para ser assim. A nossa família deve ser um espelho para a glória de Deus. A aliança que Deus tem com o seu povo, a igreja. Então para, respira. Senhor, tem misericórdia de mim e do meu pecado. E me ajuda a exercer liderança na minha casa, como Cristo exerce liderança em amor sobre a sua igreja. Não mandão, não autoritário, não querendo dominar sobre ela, mas uma liderança em amor. E ela, não se ressentindo da liderança dele, não, homem nenhum manda em mim, não. Meu pai não me criou para ser assim, seu pai te criou errado. Seu pai te criou para ser insubmissa. Se ele te falou isso, ele te criou errado. Porque à luz da palavra de Deus não há ressentimento na submissão, pelo contrário. A mulher é uma auxiliadora na missão. Submissão vem daí, o marido cumpre a missão e a mulher o auxilia para que a missão da família seja alcançada. E qual é a missão da família? Espelhar e espalhar a glória de Deus. Essa é a missão do lar. Ou você acha que Deus junta duas pessoas só porque um amava o outro? Você acha que esse casamento é tão egoísta assim? Deus une duas pessoas só para satisfazer um desejo nosso egoísta de satisfazer os nossos apetites. É isso? Não, meu irmão. Quando Deus une duas pessoas, Ele une para espelhar a aliança que Cristo tem com a igreja. Casamento é para isso. É a primeira função do casamento. Espelhar a aliança que Cristo tem com a igreja. Não foi só para satisfazer os nossos apetites e interesses pessoais. Foi para que a glória de Deus pudesse ser vista no seio daquela família. E quando a sua família vivesse nesse lar harmonioso, restaurado nos papéis por meio do Evangelho, ele pudesse então ser um espelho dessa glória de Deus para o mundo. É para isso que Deus formou a família. É para isso, é isso que nós precisamos compreender. Por fim, como eu já disse, mas vou repetir, em cada um dos aspectos, dos pontos, eu fiz questão de fazer um parênteses em relação às mulheres, para que nenhuma mulher hoje aqui ficasse ressentida disso. Submissão não é o mesmo que subserviência. Guarde isso, submissão não é subserviência. A submissão a que o apóstolo Paulo se referiu, e que trata lá no capítulo 5 de Efésios, é o auxílio por parte da mulher ao marido que este cumpra a missão. Então você vai auxiliá-lo para que ele possa cumprir a missão. Paulo escreve a missão do marido ao dizer que cada um de vós ame a sua mulher assim como maridos. Como é que você deve amar a sua mulher? Como Cristo amou quem? E como é que foi esse amor mesmo? Foi mandão? Foi autoritário? Ou foi o amor na cruz? Se entregando por ela. Cristo amou a igreja a ponto de se entregar na cruz. Logo, o marido cristão ama a sua mulher e exerce a liderança no lar, e a mulher cristã o auxilia na missão de zelar pela sua família, sem tirania ou usurpação por parte de autoridades, tanto da mulher quanto do homem. Esses são erros de agressividade, mas também não de passividade ou de preguiça. Esses são os erros de passividade. O marido e a mulher não devem ser tiranos uns com os outros, passando e deixando de tomar a liderança um do outro, mas celebrando e contribuindo nas decisões da família e mostrando-se relutantes em corrigir, em apoiar e incentivar um ao outro. Para a gente terminar, qual a grande ideia então? A relação entre o homem e a mulher nasceu no coração de Deus para beneficiar toda a humanidade, espelhando, você pode repetir comigo? Espelhando e espalhando a glória de Deus. Então a relação do homem e da mulher é um presente de Deus para espelhar e espalhar a glória de Deus. Somente essa redenção do homem e da mulher em Cristo é o que tem por meta eliminar os resultados do pecado, para que assim homem e mulher possam celebrar os seus papéis. Como diz 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o diabo gerou as obras dele na queda do homem, mas o Filho de Deus se manifestou para restaurar o que havia caído.
e para que homem e mulher pudessem se alegrar e desfrutar dos diferentes papéis dentro da família, sem nenhum tipo de ressentimento. Homem e mulher devem crer em seu íntimo que Deus planejou é belo, correto e se alegrar nesses papéis que ele designou. Não importa o que a mídia, os jornais ou os tribunais digam sobre o casamento. Casamento é uma bênção do Senhor. Adão e Eva foram presentes de Deus um para o outro, e a família é um presente de Deus para a humanidade. Nada nesse mundo pode se comparar ao valor de uma família formada aos pés do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.